Bom, hoje nós temos o domingo de Páscoa, né? E a gente tinha que fazer um tema que pelo menos linkasse. Aí, agora foi. Valeu, Eric. Aí eu pensei, né? A ressurreição de Jesus, a gente sempre fala, todo mundo fala, tem muita história, todos vocês conhecem. Cada um com as suas interpretações, também baseado nas crenças religiosas. Mas, sempre a nossa proposta aqui é trazer para nós. Então, o que essa ressurreição de Jesus, comemorada, né, ou lembrada na data de hoje, vai ter impacto em nós? E aí, muitas obras espíritas, já vi muitos autores, André Luiz fala isso, Emmanuel em algumas obras fala isso, Joana eu nunca vi falar assim, mas de outra forma, fala que todos os dias, não sei se já ouviram isso, todos os dias nós morremos e nascemos de novo. Vocês já ouviram isso? Isso tem a ver com a parte biológica, questão celular. Quem entende a parte biológica sabe que, não vou nem falar número aqui, porque eu não sou dessa área, mas milhões de células morrem, milhões nascem. E, quando nós dormimos, o que nós fazemos? O que acontece com o nosso espírito? Ele se liberta do corpo, vai ao mundo espiritual, e quando nós acordamos, ele retorna, certo? É como se a gente tivesse desencarnado rapidinho e reencarnado de novo, rapidinho, da noite para o dia. Então, a proposta da palestra falar em ressurreição diária é porque todos os dias nós renascemos. Tá? Seja espiritualmente, seja fisiologicamente, ou seja espiritualmente, no sentido de buscarmos uma nova vida. Então, são pequenas mortes e novos começos. Essa é a proposta. E aí, olha a pergunta que a gente deixa para começar a pensarmos juntos. Se a vida nos convida constantemente a recomeçar, por que insistimos em permanecer os mesmos? Essa pergunta ela é muito séria para nós. Se o nosso funcionamento fisiológico é dessa forma, o nosso funcionamento espiritual, corporal é dessa forma, por que a gente continua sendo o mesmo toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano e às vezes a encarnação inteira? Não é para isso que nós estamos aqui. É preciso que a gente tenha consciência desse nosso funcionamento. E aí a Joana de Ângeles, num livro muito bacana, que é o Despertar do Espírito, vocês sabem que eu gosto bastante da Joana, a gente tem estudo da Joana, ela fala, a verdadeira ressurreição é o processo de individuação. Vocês já ouviram essa palavra? Individuação, uma palavra meio esquisita, né? A Joana, ela trabalha bastante com esse tema de individuação. Individuação é trazer o autoconhecimento, e que também eu falo aqui com vocês sempre, que antes do autoconhecimento tem o autodescobrimento, né? Lá no livro Homem Integral tem um capítulo chamado Autodescobrimento. Então a gente se autodescobre, a gente vai trabalhar o autoconhecimento para que a gente conheça a nós mesmos. Só me conhecendo, é esse processo de individuação, que eu vou entender as minhas características, as minhas necessidades, as minhas imperfeições, o meu modo de viver, para que aí sim eu faça esse trabalho de reforma íntima, de melhora contínua, de evolução. Sem ter o trabalho de individuação, eu não consigo fazer esse processo. Dá para eu melhorar olhando para o vizinho? O que ele faz? Não dá. Dá para eu me modificar, trabalhar minha reforma íntima, vendo que foi o Divaldo Franco e o Chico Xavier? Não dá, eu não sou eles. Eu preciso entender quem eu sou, quais são as minhas imperfeições, onde eu erro, o que eu ainda não entendi, para que aí sim eu possa trabalhar isso em mim.
Tá? Então, esse momento de individuação, a Joana fala que é o momento em que a consciência desperta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nessa encarnação que nós estamos aqui, acho que a maior missão nossa é o despertar. Porque até então, a gente vem empurrando com a barriga. Vamos dizer assim. A gente vem, a maioria de nós, não estamos falando de individualmente de ninguém, tá? Mas eu estou falando por mim também. A gente vem reencarnando e empatando. Reencarna, desencarna, mesma coisa. Reencarna, desencarna, mesma coisa. A gente vem empatando. Por que a gente vem empatando? Porque nós não despertamos. Então, o despertar, ele é ponto-chave na nossa evolução. Ele é ponto-chave. Se eu não despertar, eu não estou acordado para a vida. Eu não olho para a vida, eu não estou vigilante, que é um termo tão conhecido dentro do Espiritismo. Quando a gente fala em vigiar, é estar acordado, vigilante, olhando, atento. E se eu não despertei, eu não estou atento. Por isso está o despertador aí, ó, em todos os slides. Se a gente não acordar, dá para fazer alguma coisa? E, infelizmente, grande parte da população passa a encarnação inteira dormindo, no sentido espiritual. E nós somos esses que passamos dormindo muitas vezes. Se eu não estiver atento, vigilante, eu não vou fazer movimento nenhum da minha evolução. Isso é consciência do despertar. Em consequência, é morte dos automatismos. Porque o automatismo é quem está dormindo, continua fazendo do mesmo jeito. Sempre. Não tem mudança nenhuma. Acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. 80 anos, 70 anos, 50 anos, do mesmo jeito. Foi para isso que a gente veio aqui? Nós estamos dentro de uma casa espírita. Se a gente não despertar agora, olha, vai ser difícil. Só com tacape na cabeça, igual no tempo das cavernas lá. E a Páscoa, então, nesse sentido, só de abertura, eu vou demorar, hein? Não é sobre voltar à vida, é sobre aprender a viver de forma nova. Então, não é a ressurreição de Jesus, é como eu vou viver de forma diferente, nova, a partir de hoje. Esse é o convite. O Jesus vence a morte física, mostra a vida eterna, o eu profundo. Foi isso que Jesus quis mostrar para nós por meio da ressurreição. A morte física aconteceu, mas eu permaneço vivo. Tá? E aí nós vamos trabalhar um tema que é falado no Evangelho, é falado com Joana de Ângeles, é falada com Hermance do Faux, cada um do seu jeito, mas falando do nosso homem velho. Quem que é o nosso homem velho? Sou eu ainda. Eu sou homem velho. Não nessa encarnação que sou jovem, mas como espírito eu sou homem velho. O que é o homem velho, gente? Olha aqui. Onde você reage sempre da mesma forma? Quando acontece alguma coisa e você tem a mesma reação de sempre. Esse é o seu homem velho. Esse daqui é sério, hein? Qual personagem você criou que hoje te impede de ser livre? Quais características você assumiu perante a sociedade, perante você mesmo, perante a família, perante os amigos, perante a profissão, perante o mundo, que te impede de hoje ser livre? Que você ficar amarrado nisso que você criou? Um personagem. O homem velho está aí. Tanto nas nossas reações, atitudes, ainda nos automatismos que a Joana falou agora há pouco, que eu sempre reajo e faço da mesma forma, e também preso nesse personagem que eu criei de mim mesmo.
Esse é o homem velho, tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa frase? Todo espírita conhece. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Claro, também pelo esforço, né? Para conseguir isso, não só pela transformação. E o homem velho é o conjunto de tendências que ainda não foram trabalhadas, educadas, modificadas. Esse é o homem velho. Por que então a Joana falou para nós que nós precisamos trabalhar a individuação? Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem é meu homem velho, para que eu possa, então, trabalhar essa transformação moral. Se eu não sei quem eu sou, o que eu faço de errado, o que eu faço de certo, o que eu ainda não aprendi, que reações ainda erradas eu tenho, como é que eu vou mudar isso? Se eu não olhei para isso, eu não mudo. Se eu não mudo, eu continuo mesmo. Mais uma encarnação. E a Joana define o homem velho como a nossa sombra. A Joana usa muito o termo sombra, aliado lá aos estudos do Jung, né? Carl Jung. O termo sombra aparece muito nas obras de Joana. E a sombra é exatamente esse homem velho. É para onde a gente não olha. Por que ela fala sombra, gente? É o que eu não estou vendo. Está escuro. E eu não quero olhar. Eu quero deixar no escuro. Esse é o nosso grande problema. Eu não quero olhar para quem eu sou. Eu não quero olhar para esse autoconhecimento. Eu não quero trabalhar isso. Então ele continua na sombra. Eu não dou luz a isso. E a grande proposta é que a gente dê luz a esse homem velho nosso. Só assim eu vou conseguir fazer alguma coisa de relevante e importante nessa minha encarnação. Então aí são os simulacros, é uma outra palavra que eu vou usar bastante aqui hoje. Os simulacros e máscaras que a gente cria para sermos aceitos e aí que nos distanciam da nossa essência. Eu não olho para o meu homem velho, eu vou fazer o que tem que fazer aqui para agradar o pessoal que está aqui em volta de mim, nessa encarnação. Eu esqueço de que eu sou espírito eterno, eu esqueço que eu vim aqui para evoluir. Então eu vivo nesse simulacro. Estou dando bronca em vocês estão tudo meio... Mas não é para a gente pensar, tá? E aí, a gente vem então com o homem velho na era dos simulacros. E aí eu vou entrar no próximo, provavelmente no próximo. Num tema muito atual, tá? Mas vamos entender isso aqui, ó. Patologia do parecer versus meta do ser. Nós encarnamos com uma meta. Um objetivo maior, dentro desse objetivo nós temos metas, certo? A principal meta é essa do ser. Quem eu sou e quem eu voltarei sendo. Eu costumo dizer, de uma forma bem simplista, o Thales, coitado, está cansado de ouvir, porque eu falo isso toda semana, a gente precisa morrer melhor do que nasceu. Para ser bem simples, tá? Se a gente tivesse que ter um único objetivo nessa encarnação, é o quê? Morrer melhor do que nasceu. Usando o termo bem, né, popular. É só para isso que a gente veio. Para mais nada. Só que ao invés de pensar nessa meta do ser, o que a gente tem? A patologia do parecer. A gente parece muita coisa, mas nós não somos. A visão da Joana, então, nesse sentido, no livro Despertar do Espírito, ela fala das fugas psicológicas. Então, essas fugas psicológicas, hoje, estão muito explícitas, de forma assim, escancarada. Não precisa fazer esforço para ver. Não, onde? Internet, redes sociais. Está assim, ó. Sabe aquela coisa, levantou o tapete e mostrou a sujeira inteira? São as redes sociais hoje. É onde a gente tem o maior culto ao parecer. E não ao ser. Então, olha só, o perfil digital muitas vezes funciona como uma dessas fugas. Um lugar onde somos gentis, caridosos, realizados, enquanto no offline
o desânimo e a irritação dominam. Não só isso, né? A gente vê muitos casos de, inclusive, influencers, não sei o quê, com problemas mais graves na questão depressiva, emocional, drogas e tudo mais. Mas no digital, é isso aqui, ó, gentil, caridoso, realizado. É só no digital, gente? É que o digital é escancarado. Tá? Isso é realmente para a gente poder... E essas coisas acontecem. Por que isso está acontecendo nesse momento? Do planeta, da sociedade, em que nós estamos aqui. É para jogar na nossa cara. Fala assim, olha o que vocês são. Se vocês não enxergarem nem assim, vai enxergar como? É realmente o que eu falei, levantar o tapete, toda a sujeira que tinha embaixo, não é levantar o tapete na beiradinha, é jogar fora o tapete. Ficou tudo aqui, ó, está tudo escancarado. Esse é o momento do planeta, em que precisa estar tudo escancarado. Porque enquanto estava dando só dica para nós, a gente não estava enxergando. Jesus veio há 2000 anos, vocês se lembram disso? O que a gente fez nesses 2000 anos? Do que ele falou. E o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que é uma outra obra muito bacana, ele fala desse conflito vibratório. E olha só onde isso vai impactar. Não é só que está aparecendo para os outros, e eu não estou fazendo, está tudo certo. Entra no campo do conflito vibratório. Tá? O pensamento é matéria. O pensamento ele é disparador para tudo em nossas vidas. Quando eu penso, eu estou criando. Esse pensamento, ele se conecta a outros, ele chega a outros, ele faz parte da psicosfera do planeta. Se conecta a outros espíritos encarnados ou desencarnados que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, no mesmo pensamento. E aquilo vai se alimentando. E aí eu entro nesse conflito. Eu crio um simulacro, uma vida fake, e eu falo que hoje nós estamos num mundo fake, eu falo isso toda hora. Geramos um descompasso entre a questão fluídica, entre o que eu sou, o que eu sinto, e esse simulacro. Por que tanto desequilíbrio emocional e mental nos tempos atuais? Quer um exemplo bacana disso daqui? Que não tem a ver com o digital, que a gente pode voltar quantos anos quiser na história, mas os artistas, principalmente de músicos, qual eu tenho uma ligação muito, muito bacana, assim, eu gosto muito, assisto todos os documentários de todos eles, as vidas deles e tudo mais. Todos eles vivem numa dualidade absurda. Vocês já viram a história de qualquer desses artistas famosos? Entre quem é o personagem, cantor, famoso, não sei o quê, e quem é ele de verdade? O que ele acaba acontecendo com esse povo? Drogas, doenças emocionais, suicídio e tudo mais. Não é isso que a gente vê? Eu assisti ontem da Amy Winehouse, por exemplo, que foi uma das maiores... o que eu posso falar? Cara, fora do normal. A Amy Winehouse era um negócio assim de outro planeta no aspecto musical, cantar e tudo mais. Ela não sabia quem ela era. Então esse conflito nos leva a diversas fugas. E infelizmente muitas dessas fugas têm a ver com drogas, têm a ver com álcool, têm a ver com depressão, têm a ver com suicídio. Tá? Então é esse vazio existencial e exaustão que a gente vê tanto. E isso está chegando em todas as pessoas, não está numa maior intensidade? O que antes a gente via em artistas, hoje está todo mundo. Por quê? Porque nós estamos vivendo igual eles. E aí, olha só. Você é refém da sua imagem? Lembra que a gente falou lá atrás? Aquele personagem que a gente criou? Olha só, 3 aqui reflexões. A maquiagem da alma. Será que estamos usando a doutrina para melhorar o nosso perfil ou o nosso espírito?
Não é o perfil só da rede social, não, mas aquele que a gente também apresenta em vários lugares. Até na casa espírita. Antigamente, faz tanto tempo assim, vai? Uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha essa coisa das redes sociais ainda. Então, e a gente falava, dentro lá do centro, nos nossos grupos, a gente falava assim, aqui dentro o pessoal chega e veste a roupinha do centro. Aquele é outra pessoa. Roupinha do centro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o Espiritismo está servindo só para eu mostrar para os outros que eu sou outro ou para me transformar? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Tá? Segundo, algoritmo do orgulho. Você viu que eu já coloquei tudo as coisas digital aí. O orgulho antigo buscava títulos. Né? Então, eram os títulos da sociedade que eram importantes. Hoje, é métricas. Quantos cliques, quantos likes, quantos compartilhamentos. O homem velho adora a validação imediata. O nosso orgulho, a nossa vaidade, quer que as pessoas reconheçam na hora o que a gente faz. Pois ela dispensa o trabalho árduo da mudança interna real, porque essa não é imediata. A mudança interna, ela é longa. Ela não vai apresentar resultado. Então, comecei no centro, já sou outra pessoa. Mentira! É mentira. Vou te falar, é mentira. Está só no personagem. A mudança interna real, ela é longa, constante, consistente. Ela não vai se apresentar em um mês, em um ano. Tá? Então, e nós somos imediatistas. E a internet, a velocidade das informações de tudo que tem acontecido, nos deixou ainda mais evidenciados nessa questão do imediatismo. A gente já era imediatista, agora nós somos mais ainda. E a transparência de Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala, né, na verdade os Espíritos respondem para a pergunta, né? A sinceridade é a base da evolução. Se eu não for sincero comigo mesmo, eu não tenho como evoluir. Não tem como. Nós não falamos lá da questão de nos enxergar, de vermos os nossos erros? Se eu não fizer isso, cara, com sinceridade, não tem como mudar. Tá? Então, por definição, esse tipo de vida é uma negação da transparência espiritual. E aí nós vemos vida, morte e renovação espiritual. Aí o Emmanuel, a micro-reencarnação, em Vinha de Luz, ele fala que cada dia é uma pequena vida. Lembra que eu falei que alguns autores comentam sobre isso? No Vinha de Luz tem esse trecho. Então, se a reencarnação é a oportunidade de corrigir séculos, o amanhecer é a oportunidade de corrigir o ontem. E a gente sempre fala que em todas as nossas mudanças, a gente sempre começa do micro para o macro, nunca do grandão para o pequeno. A gente não muda assim. Nós mudamos das pequenas coisas e aí sim, consequentemente, para as grandes. Se eu não fizer esse trabalho, eu estou na frente de vocês aqui? Se a gente não fizer esse trabalho do dia a dia, por isso a ressurreição diária, você acha que eu vou mudar a minha encarnação? Não vou. Não vou. Se eu não fizer isso no meu dia a dia, não tem como eu fazer isso com a minha reencarnação. Então, nesse sentido, essa ressurreição diária ele é maravilhoso para que a gente possa pensar nisso. Lá no Livro dos Espíritos, na 132, a resposta dos Espíritos é que a encarnação serve para a perfeição. Claro que nós não vamos atingi-la logo de cara, né? A gente falou lá, aquele esforço da transformação moral é o nosso objetivo nessa encarnação. Mas se não tem mudança, o objetivo da encarnação foi jogado fora. Foi jogado fora. Não adianta nada que você conquistou aqui. Bonito, rico, questões sociais, títulos, 1 milhão de seguidores, né? Não adiantou nada. Se você não melhorou, não adiantou nada. Você voltou para lá empatado. E arrumou ainda mais rabicho.
O pensamento. Em Pensamento e Vida, Emmanuel explica também da questão das nossas células e essa realidade espiritual. Que elas vão responder de acordo com o nosso pensamento e sentimento. Então isso vai se refletir no corpo. Nós acabamos de falar isso. Essa dualidade, o que faz com o nosso corpo. Então aí a gente tem doenças, a gente tem questões emocionais, questões mentais, buscas por vícios, porque tudo isso está refletindo nas minhas células. Tá? Está tudo ligado, gente. Aí vem uma dica de gestão. O autoconhecimento como gestão. Olha só. Método Santo Agostinho. Esse método é infalível, ele é maravilhoso. Na questão 919. Vocês sabem o método Santo Agostinho? Questão 919. O que nós devemos fazer todos os dias antes de dormir, ao final do dia? Todos os dias antes de dormir. Não vai falar que é oração deitado não, porque vocês dormem antes de terminar a oração. Acontece isso, não acontece? Então começa a fazer sentado em voz alta. Mas esse método Santo Agostinho, o que é, gente? Ao final do dia, olharmos para tudo o que nós fizemos no dia. O que nós fizemos de maneira acertada, o que nós fizemos de maneira equivocada. Não existe método mais eficaz para mudarmos do que o método Santo Agostinho. Porque se eu for lembrar do que eu fiz ou deixei de fazer, só naquela reflexão de virada do ano, você vai lembrar de quantas coisas que você fez no ano? Pouquíssimas. Agora, todos os dias a gente faz coisa certa e coisa errada. Todos os dias. Se eu não observar isso hoje, amanhã eu já não lembro mais. No final da semana já passou. No outro mês, então, nem se fala. Então, a minha necessidade de autoconhecimento, autoanálise, autoobservação é diária. Não dá para pular. Santo Agostinho, então, vem com essa reflexão lá do tempo dele, gente. O que fiz hoje? Fiz o mal? Deixei de fazer o bem? Essa é a pergunta. Todos os dias. Porque aí eu já identifico, falo, opa, isso aqui eu não fiz da forma correta. Amanhã você acorda com aquilo consciente. Se tiver oportunidade de novo, você vai pensar 2 vezes pelo menos. Pode ser que você erre de novo, mas você vai pensar, você vai lembrar daquilo. Agora, se eu nem observar, vou continuar fazendo. Então, a gestão de si. A autoobservação, que é esse identificar o gatilho. O que me fez perder a paciência? Preciso perguntar, preciso me perguntar. Porque não é o que o outro fez, é o porquê eu perdi a paciência. É assim que a gente gere a nossa evolução. O que o outro fez, ele vai continuar fazendo. Eu não tenho nada a ver com ele. Agora, por que eu reagi dessa forma? Autoavaliação, analisar a resposta. Então, por que eu perdi a paciência? Ah, por isso, por isso, por isso. Opa, então eu tenho isso ainda? É isso que me faz perder a paciência? Então preciso trabalhar isso, que é o autodirecionamento, a nova rota. Então, quando acontecer de novo, como é que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que reagir? Não é difícil, né? Só que precisa ter vontade de fazer. Difícil não é. Então, evoluir não é sentir diferente, é decidir diferente mesmo sentindo igual. Nós ainda não vamos mudar de um dia para o outro. Só que eu vou decidir fazer diferente, pensar diferente, agir diferente. Uma decisão. É a vontade sobrepondo sobre o impulso. Então, aqui as pequenas mortes e resistências. Nós precisamos, então, nessas pequenas mortes da ressurreição diária, precisamos matar algumas coisinhas. Tá? Desapego do ego. Primeira coisa. Para alguma coisa nascer de novo, precisa morrer o velho. Né? Morrer a necessidade de ter razão para que nasça a paz. Tem até muita gente que usa essa frase, né? Não quero ter razão, quero ter paz. Mas na hora da briga você quer ter o quê? Razão. Morrer a vaidade digital para que nasça a integridade
real. E a digital que a gente está falando aqui, gente, eu estou falando dos dias de hoje como exemplo, mas ela serve para qualquer lugar. Então, por exemplo, a vaidade profissional. Né? No ambiente profissional, muitas vezes ela acontece. No ambiente familiar, no ambiente do ciclo de amizades. E a Joana traz as resistências, né? A tal da zona de conforto que todo mundo usa hoje em dia. Nós preferimos a doença conhecida à saúde desconhecida. Olha só. Não é aquela coisa? Aí eu vou entrar num tema perigoso, tá? Mas é só como exemplo. Quantos casos a gente vê de feminicídio nos tempos atuais? E agressões às mulheres, né? Muitas delas, quem mexe com o âmbito policial que sabe, vão lá, às vezes são impulsionadas a fazer uma denúncia e retiram. Ou nem vão fazer denúncia, porque ela já está acostumada com aquilo. Melhor é lidar com esse que eu já sei, do que um outro que eu não sei o que vai acontecer. Olha só. Isso é um reflexo de quem nós somos, tá? Não estamos aqui criticando ninguém, não. É um reflexo do que nós somos. Muitas vezes a gente está ruim, está numa situação que não é legal, mas pelo menos esse daqui eu conheço. Eu sei como lidar. E você fica na situação ruim, cara. Ao invés de apostar no desconhecido. O desconhecido é a mudança, não estamos falando de coisa ruim aqui. Só que essa nossa zona de conforto, que até já sei lidar com a coisa ruim, eu prefiro ficar ali do que experimentar o novo. Isso é muito sério. O medo de mudar é o medo de perder a identidade que nós construímos aí. Ela está falando sobre as nossas falhas, mas é esse espírito eterno nosso, que veio empurrando, que veio empatando. Eu sou assim, né? E aí a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, né? Só que isso não é uma encarnação só, é muitas. Aí morreu digitalmente. Só para colocar esse tema aqui. Então, a morte da necessidade de validação. Nós estamos falando aqui de digital, de redes sociais, mas isso vale, como eu disse, para todos os aspectos da nossa vida, tá? Então, renascer significa que eu não preciso mais depender do que o outro ache de mim. Tá? Do curtir, do achar que eu estou legal, que eu estou certo. Não depende. E a gente ainda é muito carente nesse sentido. A gente ainda fica esperando a aprovação ou validação alheia. Isso é carência nossa. Porque a gente ainda não estruturou esse autoconhecimento nosso a ponto de falar, esse é o caminho que eu vou seguir. O outro pode concordar, pode não concordar, pode achar certo, pode achar errado, pode achar bonito, pode achar feio. Mas é o que eu tenho que seguir. Então, nós precisamos matar essa necessidade de validação, tá? E aí a gente tem lá uma referência do Livro dos Espíritos sobre felicidade terrena, que não é essa felicidade da matéria. Morte da comparação. A comparação é o seguinte: o simulacro do outro, que o outro parece, sempre é perfeito. Só que nós não estamos olhando para os bastidores dele. Nós estamos olhando só para o que ele parece. E aí a gente fica em guerra com os nossos bastidores, porque eu não sou daquele jeito, mas ele não está mostrando dele. Entende isso? A pessoa que eu vejo, que eu conheço, seja digitalmente, seja na sociedade, seja num convívio social, aquele momento em que ela se apresenta para mim, é o simulacro, não é o real. E eu me comparo o meu real com o simulacro do outro. Dá esse gap. Então, aqui os bastidores com o palco. Nós vamos ter o teatro amanhã aqui. Então, o personagem no palco não é a vida real. Certo? Não dá para a gente fazer essa comparação. E o valor da presença real. No Caminho, Verdade e Vida, lá do Emmanuel, ele fala que o trabalho é o mestre. Então, é o trabalho que a gente faz que é a vida real. Esse trabalho de renovação, de reforma íntima. E esse êxito não precisa de plateia e não terá plateia. Ninguém vai ficar te aplaudindo. Olha, parabéns, você mudou, você está melhor.
Não vai ter, gente. Não adianta esperar isso. Isso é só para mim, como espírito individual que sou, na minha trajetória evolutiva. Não é para os outros. Não é para os outros. Nós estamos dependendo muito da validação alheia, do palco. Então, quanto a gente é útil, o que a gente produz é que vai valer. Aqui eu fiz uma tabelinha de algumas coisinhas. Olha só, o mundo fake e a realidade reforma íntima. Olha aqui. Visibilidade no mundo fake. Focar em parecer bom e caridoso. Realidade. Ser bom onde ninguém está vendo. Diferente, né? Instantaneidade. Querer evolução num post. Ou numa fala. Processo. Aceitar que a mudança é lenta e penosa. Essa é a realidade. Conexão. Milhares de amigos virtuais. E aí a realidade. Fraternidade. Qualidade e profundidade no afeto real. Afeto real hoje em dia, a gente consegue perceber? É tudo supérfluo. Tudo instantaneidade. Ruído. Reagir a todas as polêmicas e críticas. E o pessoal da rede social gosta disso aí, hein? E o silêncio. Praticar a quietude para ouvir a própria alma. É um antagonismo, gente. Não é fazer ruído, é gerar silêncio. E a aplicação. A gente precisa ir para a aplicação, porque nós estamos... Eu vou passar um pouquinho, hein? Mas vou terminar. Então, como que a gente aplica essas coisas? A reforma íntima, ela é feita de pequenas trocas. Lembra que eu falei do micro para o macro? As pequenas atitudes que vão gerar as nossas grandes. Substituição mental. Primeira coisa que a gente tem que fazer, substituição mental. Tá? Então, ao invés de parar de reclamar, eu preciso pensar em solução. Porque quando a gente vai mudar, fala assim, eu reclamo demais. Então, o que eu tenho que fazer? Parar de reclamar. Não. Você não pode pensar em parar de reclamar. Você tem que pensar em buscar soluções. É diferente. Inclusive, na questão cognitiva nossa, tá? Existe muitos estudos científicos que falam, eu não quero reclamar. O seu cérebro não entende o não. Você está falando de novo reclamar. Ou seja, você está mantendo aquele assunto em pauta na sua mente. Por mais que você fale, não quero reclamar, você está falando de reclamar. Então, a grande característica de conseguirmos mudar isso é substituição. Então, eu não vou falar, não quero mais reclamar. Eu vou falar, eu quero encontrar uma solução para isso. Entende? Nem que seja a solução seja individual, não para todo mundo. E os 5 minutos lá, que a gente falou, do método Santo Agostinho, tá? Que é a revisão de balanço do dia. Isso aqui é a aplicação. É a aplicação de tudo que nós estamos falando. Aí, ó. Homem velho e ressurreição, novo homem. Mais um quadrinho. Então, quando eu recebo uma ofensa, o que o homem velho faz? Revide ou guarda mágoa, né? Ou a gente revida logo de cara ou guarda mágoa. O que o novo homem tem que fazer? Compreensão da limitação do outro. Se o outro está me ofendendo, de quem que é o fardo? De quem que é a carga? É dele, não minha. É dele, porque ele está me ofendendo, amanhã vai ofender o João, amanhã a Maria, amanhã... Não sou eu o problema. Então essa compreensão é importantíssima. No erro cometido, o que o homem velho faz? Se culpa e paralisa. A culpa paralisante, inclusive, é um dos maiores transtornos para nós espíritas após o desencarne. Sabiam disso? O pessoal fala que o umbral está ficando meio vazio. Não? Vocês já ouviram falar isso aí? Está vindo tudo para cá. E o que está crescendo lá no mundo espiritual? Sabe o que mais cresce no mundo espiritual? Hospital para espírita. Sabia disso? Hospital para espírita. Por quê? Porque a gente fica numa culpa gigante. Porque nós tivemos contato, a gente entende, compreendeu, e a gente não fez nada. Mas o que a gente dá de trabalho lá, rapaz do céu,
É uma enormidade. Então, culpa paralisante. E para o novo homem, o que a gente tem que fazer? Assumir a responsabilidade e reparar. A reencarnação é para isso. Assumir a responsabilidade dos meus atos e reparar. É isso. E o sucesso alheio? O que a gente faz, o homem velho? Inveja ou comparação, aquela comparação que a gente falou. E no homem novo? Inspiração e reconhecimento do mérito. Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, qualquer um que você quiser. O que eles têm que ser para nós? Inspiração e reconhecer o mérito dos caras. Não é ter inveja ou comparar. Ah, mas ele teve a vida desse jeito. Ah, mas ele... Não. Então, a verdadeira ressurreição, gente, nesse contexto que a gente está trabalhando hoje, primeiro, questão 625, modelo e guia, todos vocês sabem quem é, né? Precisa falar? Jesus, né? Então, ele é o exemplo máximo do que o Espírito pode fazer para agir, mesmo estando na matéria. Jesus esteve aqui, pisou aqui. Tá? Não é que estava em outro planeta. Veio aqui, para mostrar para a gente. Exemplificar. Então, isso é o modelo e guia. Ressuscitar não é viver em outro mundo, como muitas vezes as pessoas pensam. É caminhar sobre essa mesma terra aqui, com novos pés. É ser o mesmo profissional, o mesmo pai, o mesmo amigo, mas com uma nova qualidade de presença, ou seja, com essa transformação que nós estamos buscando. Então eu vou acordar amanhã, eu sou a mesma pessoa, não mudei nada. O que eu estou buscando amanhã? O que eu vou tentar fazer amanhã diferente de hoje? Essa é a ressurreição diária. E aí, a frase que eu deixei aqui no final, neste domingo, não celebre apenas a ressurreição histórica de um Jesus. De um Jesus não, né? Do Jesus, de Jesus. Se um aqui está. Celebre a possibilidade real de que amanhã você seja alguém que nunca foi antes. Essa é a mensagem do dia. Tá? Então, não é a ressurreição de Jesus, é quem eu vou ser amanhã. E amanhã eu tenho que pensar nisso de novo, para depois de amanhã. E assim sucessivamente. A minha vida toda. E aí no final, como eu sempre gosto de trazer alguma música que mostre para nós que existem inspirações por todo lugar, para fazer a gente pensar no nosso dia a dia, eu trouxe uma da Kel Smith, que eu adoro, já trouxe aqui outras vezes a Kel Smith, sou fãzaço, e essa música aqui, ela fala sobre recomeços. Vamos ouvir ela. Vai começar. Não sou mesmo todo mundo, porque parece que tá todo mundo bem, todo mundo bem. Aqui, um dia tem 20 minutos, eu corro atrás do tempo, ele foge de mim. Eu vou fugir daqui pra me encontrar. Jogar fora meu celular, pra não fingir que eu sou forte toda hora. Mas e agora? Eu sou um recomeço, eu vou porque eu mereço. Caminhos iguais não levam a novo nenhum.
falo bastante do que a gente falou aqui, né? Mas principalmente esse trecho, ó. Eu sou um recomeço, eu vou porque eu mereço. Caminhos iguais não levam a novo nenhum. É isso que a gente falou aqui hoje. Então, que todos nós possamos ressuscitar todos os dias.